Fala rapaziada, vamos gravar aqui o vídeo dos mais indicados, né? Até o momento foram 76 vídeos, somando um pouco mais de 21 horas. Vou trazer aqui os nomes para vocês, lembrando que os nomes que têm apenas uma escalação são excluídos da contagem, tá? Então a gente tem o Rocher com 55% de escalações, o Léo Jardim com 28% de escalações e o Anderson vinha com 13% de escalações. A galera começou a migrar ali, quando o Anderson pegou dúvida com o Grando, a galera começou a migrar ali, né, fazendo um hack ali do Grando com o Anderson no banco, tá? Mas temos o Rocher com 55, o Léo Jardim com 28, tá? O Léo Jardim aí precisando de 4,28 para valorizar, custando 6,66. O Rocher custando 6, precisando só de 2,93 para valorizar, tá? A gente vai estar indo com o Rocher aqui. No banco, tá? Aí tem a dúvida ali do Anderson do Grando. Então é arriscado botar um deles no banco, né? Mas eu acho que o Rocher joga, tá? Então, de qualquer forma aqui eu vou estar botando por enquanto o Anderson. Tá? Lembrando que a atualização desse time sai lá no Telegram. Na zaga, a gente tem o Kaique Rocha em 47% das escalações. Tá? O Kaique Rocha precisando de 4,59 para valorizar, custando 7,69. Ele é quase uma unanimidade ali, né? Mas ali 47% de escalações ele abre uma brecha ali para a gente estar diferenciando aí nessa defesa. Depois ali a gente tem na sequência o Léo Pereira em 29% de escalações e o Vitão em 28%. Os dois estão muito próximos, né? O Léo Pereira precisando de 5,46, custando 8,40. E o Vitão precisando de 2,59, custando 5,3, né? Então uma economia a mais aí para quem tiver no rato de cartoleta, né? Pode estar botando o Vitão aí que precisa até de menos para poder valorizar. Aí a gente teria o Igor Rabelo com 23% de escalações, tá? Mas o Igor Rabelo, ele tá provável aqui, mas aí no Joga 10 News ele tá nulo, ele não tá nem em dúvida, né? Aí a gente tem o Fabrício Bruno em 17% das escalações e o João Marcelo em 14% das escalações, né? O João Marcelo do Cruzeiro e o Fabrício Bruno com 17% do Flamengo, tá? Aí depois a gente tem ali um pouco menos visados ali, menos escalados, a gente tinha o Mercado e o Gabriel Xavier com 5% das escalações. Só que o Mercado agora é dúvida junto com o Robert Renan, tá? Mas tanto o Mercado quanto o Gabriel estavam empatados em 5%. O Maicon do Vasco, que entrou em dúvida com o Medel, e o Neres do Cruzeiro estavam empatados em 4% das escalações. E a gente tem o Léo do Vasco, o Brits e o Maurício Lemos em 2% das escalações. Maurício Lemos também virou dúvida, né, ali no time do Galo, né? Então tivemos outras baixas também. A gente vê que essa zaga ela foi a posição mais pulverizada, né? Então a gente teve ali o Kaique Rocha em 47, Léo Pereira em 29, Vitão em 28, Fabrício Bruno em 17 e o Marcelo em 14. Aí depois a gente teve os menos cotados ali. Mercado, Gabriel Xavier, Maicon, Neres, Léo, Brits e Maurício Lemos. Tá? Então a gente vai estar indo aqui com o Léo Pereira, como ele está sendo mais indicado. Só que daí o que acontece, né? O Igor Rabelo estava em 23% das escalações, o Maurício Lemos ele tá nulo, o Maurício Lemos é dúvida, né? E ali o Gemerson não é tão confiável. O que eu vejo é essa galera do Igor Rabelo migrar muito aqui para o Vitão e para o Léo Pereira e para o João Marcelo, tá ligado? Então eu acho ali que vai dar uma mudada nisso ainda. Mas por enquanto o Léo Pereira está um pouquinho acima do Vitão, né? Então eu acho que até o Vitão pode passar de repente futuramente. Mas por enquanto a gente está assim, Vitão na reserva. Na lateral, a gente tinha o René em 50% das escalações. Também não era uma unanimidade, mas era um nome muito bem cotado, né? E a gente tem o René em 50%, ele está em dúvida com o Bernabé, né? Então vamos aguardar aí mais notícias para ver. Mas por enquanto a gente vai estar deixando ele aqui. A gente tem o Bustos em 35% das escalações, o Léo Piton em 29%, né? A gente tem o Bustos em 35% das escalações, o Léo Piton em 9%, o Ayrton Lucas em 22% das escalações, o Marlon em 17% e o William em 14%. Tá? O Marlon e o William, ambos do Cruzeiro. O René Dúvida tem grande chance de ser poupado. Eu tô pensando em já nem botar ele aqui. A gente seguir aqui com o Bustos, que era o segundo, com 35. Porque a gente ia dobrar agora o René e o Bustos, né? 50 e o outro 35.
Porque eu acho que essa migração aqui do René, então muita gente, tinha gente já dobrando os dois, então já não vai conseguir migrar para o Boost, vai ter que migrar aqui provavelmente Piton, Marlon, William, Ayrton Lucas. E uma parte, né, tava assim um Boost, vai migrar para o Boost, né? Então acho que tende a subir o número desses 5 primeiros ali, né? O Bustos, Lucas Piton, Ayrton Lucas, Marlon e William, eu acho que tende a subir os números deles se confirmar caso o Enem não jogue realmente. Por enquanto a gente vai estar aqui botando o Bustos. E o Lucas Piton que está em 29% das escalações. Tá? Depois na atualização do time a gente vai ver se vai ficar assim. Tá? Mas por enquanto é isso, a gente está dobrando o Internacional. Estamos com Cap, Flamengo e Vasco. E técnico, a gente tem o Ramon Dias em 44% das escalações. O Eduardo Cudê em 37% das escalações, o Tite em 7%, o Milito em 5% e o Fernando Seabra em 2%. Então a gente vai estar indo aqui com o Ramon Dias, que é o mais escalado até o momento. Na lateral reserva, a gente tem aqui Paulo Henrique do Vasco, que é um nome que foi cotado. Esqueci de falar a vocês os menos cotados na laterais, né? Que é o Paulo Henrique do Vasco, em 7% das escalações, e o Varela e o Arana em 5% das escalações cada. Né? O Arana também ficou dúvida, mas aí a gente tem o Paulo Henrique, Varela e Arana em 5% das escalações. Paulo Henrique 7%, Varela e Arana em 5% cada. Então a gente tem ali o Paulo. E eu acho que é isso, dos cotados que a gente poderia estar botando aqui na reserva. Tem o Varela também que cabe aqui. Está precisando de 2,39. O Paulo Henrique precisando de 2,69. Então tá botando o Paulo Henrique. Jogo mais favorável, né? O Flamengo pega um clássico. A gente tem aqui nos meios campistas o Scarpa com 72%, né? Então o Scarpa considero que seja uma unanimidade para essa rodada, né? Vive um grande momento. Eu acho que está provável aqui no Cartola, está provável por enquanto não joga 10, né? Então vamos ficar de olho nas notícias aí. Tende a sair notícias agora no fim da noite e amanhã até o horário do fechamento do mercado. Mas é o Scarpa em 72% e o Matheus Pereira em 60%, eu considero os dois unanimidade. Tá? Estão muito bem escotados, né? Muito bem escalado entre a galera. E tem um grande potencial, né? Então você pode estar aí diversificando na terceira peça, né? São dois jogadores que têm muito potencial. Aí nessa terceira peça a gente tem o Arrascaeta e o De La Cruz empatados, com 43% de escalações cada. Aí tem o Maurício do Internacional com 26% de escalações e o Tassiano com 21%. Você pode estar usando entre alguma dessas quatro peças aí, né? Arrascaeta, De La Cruz, Maurício e Tassiano. Tá? Então a gente por enquanto está muito empatado aqui, né? O Arrascaeta e o De La Cruz em 43% de cada. O Arrascaeta precisando de 7,13 para valorizar, o De La Cruz um pouco menos, 6,25. Só que o De La Cruz custa um pouco mais caro, 14,17, o Arrascaeta custa 13,2. Tá? Por precisar de menos, eu pensei por precisar de menos botar o De La Cruz, mas deixar o Arrascaeta de fora é complicado, né? De La Cruz jogou o jogo inteiro, né? Então não sei como é que vem para esse jogo. Joga recuado quando o Arrascaeta está jogando, o Arrascaeta é o homem mais de frente, descansou. Eu acho que vou estar indo com o Arrascaeta aqui, já que os dois estão empatados. No meio aqui na reserva a gente pode estar botando o Maurício do Internacional, né? O Maurício ali que está com 26% das escalações, ou pode ser o Tassiano que está com 21%, né? Acho que o Tassiano também cabe aqui. O Tassiano precisa de 3,60 para valorizar e o Maurício 3,62. Vou estar botando aqui o Maurício, né? Por ele estar mais colocado que o Tassiano. A gente tem ali também o Pochettino e o Cauli com 5% de escalações cada, e o Bruno Henrique do Inter com 4% de escalações. No ataque, a gente tem aqui as peças unanimidades ali, né?
que eram até o momento unanimidades, que era o Vegete, está em 94% das indicações. Tá? Então o Vegete tem que dar um jeito para ele no time, mesmo que não seja de capitão. O Borré estava em 69% das escalações, só que o Borré ficou dúvida, né, junto com o Luca. Tá? Então há uma dúvida ali no Borré. E daí tem o Pedro e o Hulk estavam empatados em 52% de escalações cada. O Hulk virou dúvida com o Eduardo Vargas, então eu acho que o Hulk estando em dúvida ou até confirmando que ele não vai jogar, tende a diminuir esse número do Hulk e tende a se espalhar ele mais ainda para o Vegete, o Pedro, e daí a gente tem ali o Wesley, que estava em 17% das escalações. Eu acho que ele tende a subir, né, muito, principalmente se o Borré ficar em dúvida ou permanecer nulo. Então esse número do Wesley tende a subir mais ainda, né, porque é uma alternativa ali para ter alguém do ataque do Inter. E daí tende a subir também com a diminuição do Hulk e do Borré, um pouco mais o Pedro ainda, tá? Aí depois a gente tem ali Paulinho, Luceiro e Bruno Henrique do Flamengo em 2% de escalações cada, né? Então tende até, de repente, até aparecer alguns nomes, né? Lembrando que alguns atacantes foram anulados porque só tinha uma escalação até o momento. Então a gente vai estar indo com o Vegete aqui, Borré está em dúvida, então ali a gente vai estar deixando aqui o Wesley, que eu acho que o número dele tende a subir, e o Pedro, que está em 52% de escalações. Tá? O Hulk está empatado com o Pedro, seria a opção aqui para estar no lugar do Wesley, só que daí a gente não teria ninguém do Flamengo, do Internacional sem ter o Borré, né? Então vamos esperar as notícias aí. Se o Borré for confirmado, a gente vai botar o Borré aqui no lugar do Wesley, tá? Senão a gente vai manter assim. Na reserva, a gente tem aqui na reserva aqui a gente tem o Machuca, que eu acho uma boa opção. Yuri Alberto, é a hora do Yuri Alberto agora. Bruno Henrique do Flamengo a gente tem aqui para estar botando na reserva. Não considero um bom nome para a gente estar deixando. Tá? De capitão, Vegete era o capitão mais indicado até o momento, com 66% de escalações. Logo atrás a gente tinha o Borré com 18, o Hulk com 10 e o Pedro com 5. O Borré que tinha 18 e o Hulk que tinha 10, ambos estão em dúvida. Então vamos aguardar a notícia aí, se eles vão permanecer em dúvida, se eles vão entrar como nulo ou se eles vão entrar como prováveis. Mas a tendência é que se permaneça assim e eles não vão para o jogo, a tendência é que o Vegete, que tinha 66%, aumente ainda mais. Né? Muita gente que estava com Borré vai acabar migrando para o Vegete. Né? E o Pedro tende a aumentar um pouquinho mais, de repente, o número dele, e pode ser que surja aí um Wesley como capitão para os mais usados. Né? Mas até o momento ninguém está, né? Pode ser que surja aí, seja um movimento. Né? Então vamos aguardar esse movimento aí, como é que vai acontecer. Por enquanto o Vegeta, 66% de escalações, está aqui. Eu acho que tende a aumentar ainda mais esse número dele e ele ser o capitão mais escalado. E a gente vai estar enviando aqui para o Cartola o nome desse time, os mais indicados, para vocês acompanharem. Time escalado com sucesso. Essa é a máquina para essa rodada. Valeu, tamo junto.